Você já sentiu que a sua decisão de ser mãe sozinha, sem um parceiro do lado, incomoda mais os outros do que a você mesma? Às vezes parece que o mundo inteiro quer ter uma opinião sobre a sua vida, especialmente quando você escolhe viver uma maternidade assim meio fora do padrão. Perguntam, julgam, desconfiam e o que é pior, fazem isso com um tom de preocupação disfarçada de crítica. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. O que os outros acham não define a sua história. A pressão começa bem antes até da maternidade independente. Quando você ainda nem tomou a decisão, você provavelmente já escuta assim: você ainda não casou? Você não teve filho? Deve ser exigente demais. E lá vem os conselhos, né? Aqueles disfarçados meio de elogio, que a gente sabe. Mas você é tão legal, você é inteligente, você é autoastral, você é uma super profissional, você presta atenção nas oportunidades, você acompanha. E aí? Mas o que está acontecendo? O tempo está passando, vai logo. Aí, quando você finalmente se escuta, entende que o relógio biológico está gritando e decide seguir seu sonho. Aí a pressão muda de forma. Aí ela vira surpresa, julgamento, até meio que uma crítica velada, né? E isso pode acontecer antes ou depois da gravidez, que você anunciar a sua gravidez, mas acontece. E a origem é o quê? É porque as pessoas não sabem muito sobre esse tema. Tem um desconhecimento generalizado. Não só família, amigos também, colegas de trabalho e até o algoritmo das redes sociais, né? Que vem aquelas coisas que você vê assim que questionam, né? Mas e o pai? Isso é justo com a criança? Você vai dar conta sozinha? E se a gente parar para pensar, por que ainda incomoda tanto ver uma mulher decidindo por si mesma? Talvez porque esse modelo de família que ensinaram pra gente ainda seja mesmo aquele da propaganda de margarina, né? Pai, mãe, filho, cachorro, todo mundo lindo na mesa, tomando café. E qualquer coisa fora disso causa um certo desconforto. E só que ser mãe solo, né, para 99% das mulheres que eu sempre acompanho, recebo e falo, nunca foi um plano A. É um plano B, sim. Mas é um plano cheio de coragem, de consciência, de amor, porque o desejo de ser mãe, ele não some, ele tem altos e baixos, ele aparece até em momentos inesperados. Quando você vê um casal com filho, uma cena de um filme, uma festinha de criança, uma conversa ali do lado, ou então um vídeo lindo, aqueles emocionantes nas redes sociais. E quando a dúvida bate forte, quando a pressão machuca, é aí que você precisa lembrar. Você não está errada em querer ser mãe sem um parceiro e muito menos por escolher esse seu caminho. Quando eu decidi, eu ouvi de tudo, inclusive de gente muito próxima, né? E eu me lembro que o que me ajudou muito, claro, foi um bom processo terapêutico. O livro da Miki Morissette, que eu encontrei em 2012, foi para mim a Bíblia, a minha referência. E uma intuição forte do fundo do meu coração dizendo que era esse o meu caminho. E eu não tenho explicação técnica para isso, mas enfim, era isso que eu sentia. E hoje, para você, nossa, você tem suporte, grupos, perfis de mulheres que já vivem isso e até elas compartilham essa experiência, né? Conheço várias. Eu mesma criei um grupo, eu tenho as minhas mentorias, não só individual como em grupo, umas 3 vezes por ano eu faço, né? Junto essas mulheres que querem se ouvir, se escutar, saber do outro. E isso é muito legal, porque você se reconhece e você acaba... Isso transforma meio que o seu processo. E se você está sentindo essa pressão dos outros, respira fundo. Volta para dentro, lembrando por que tudo isso começou. E se alguém te julgar, né? Educa essa pessoa com paciência, ou então afasta com amor. Isso eu aprendi com uma psicóloga amiga minha que é ótima essa frase. Então, nem todo mundo vai entender o que está fazendo. E tudo bem. Por isso, cuida bem da sua saúde emocional.
Faz terapia, escreve, desenha, fale com quem te escuta de verdade. E eu sei que é difícil achar amiga que sabe o que você está vivendo, porque é uma realidade muito única e é um processo muito introspectivo. Mas, por um outro lado, talvez a segurança que você transmite quando você fala, porque você conhece o processo, pode ser a sua maior resposta. E você não precisa levantar bandeira nenhuma, tá? Porque se você viver a sua verdade com coragem, com integridade, você já vai estar tranquila com você, bem mais tranquila. E a maternidade independente não precisa de justificativa, precisa de presença, precisa de entrega, de amor. E isso você já tem. E tem aí um ponto cego nessa conversa. Muitas vezes a pressão vem travestida de carinho, tipo aquela amiga que fala, nossa, estou preocupada com você. Mas a preocupação, na verdade, é muito mais com os padrões que a pessoa entende, acredita, do que com você mesma. Que quando uma mulher escolhe sair do roteiro, a existência dela, a vida dela é meio que uma afronta. E é aí que mora o incômodo dos outros. Mas eu vou te lembrar de uma coisa, você não veio ao mundo, e eu também não, para agradar as expectativas que não são suas. Você veio para viver a sua vida, a sua própria história. Não existe ausência quando há presença. Então, uma criança, quando vem ao mundo, ela precisa de amor, afeto, cuidado, estabilidade emocional. E se você está disposta a dar isso, você está sendo tudo que o seu filho precisa. E o resto? O resto é o resto e é tudo. E quando a gente aprende a silenciar, sabe, esses momentos, esses ruídos da nossa cabeça, tudo fica mais claro. E é claro, você tem que entender esse seu silêncio, entender no que você olha para dentro de você e talvez no medo que você percebe. E você começa a entender que você está exatamente no lugar que você tem que estar. E agora, me escuta bem, você precisa de uma permissão para seguir o seu caminho de mãe independente? Vai! Essa já é o que uma sua permissão. Você não precisa ser aprovada por ninguém, porque se tem medo, cara, puxa, medo é aquela coisa que faz parte da nossa vida, da nossa evolução. E quem nunca teve medo de alguma parte da vida, né? E a gente tem que ir com medo mesmo, porque é assim que a vida é, e é isso que a vida quer da gente, né? Sacudir, evoluir, crescer e viver. Então, gente, é isso que eu queria falar hoje. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha com uma amiga, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, que está no processo, que é uma tentante, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!